Boa noite e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. Eu quero dar continuidade aqui sobre a igreja de Laodiceia. A temática da quinta parte da gravação que passou, nós falamos sobre as falsas doutrinas, sobre as dissolações, né? A blasfêmia com a qual a teologia liberal faz com a palavra de Deus, a mentira teológica contra a verdade do Senhor, né? Falamos da ganância dos falsos líderes, dos falsos mestres, que eles ludibriam a igreja com palavras fingidas, com uma paz fingida, né? E que eles, como dizia o apóstolo Pedro, fariam de vós comércios, né? Mas que a condenação, às quais já há largo tempo está preparada por Deus, né? A destruição desses falsos profetas, com essas falsas doutrinas. Nós temos isso lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2, 3, versículo 17 e 18. Quero aqui dar continuidade, né, sobre a igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraterno, onde aqueles irmãos viviam a verdadeira koinonia, né, ou seja, em verdadeira confraternização do amor cristão. Meus queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, falando aqui ainda sobre a forma com a qual Filadélfia guardou, zelou e defendeu a sã doutrina das Sagradas Escrituras, né? Isso faz-nos lembrar de quase toda uma cristandade que está sendo enganada nos dias atuais, né? Que por não guardarem a sã doutrina, né, diferentemente de Filadélfia, que era zelosa, né, e tratava dos assuntos, né, da sã doutrina da palavra de Deus. Nós vemos que é só você olhar para o tipo de evangelho que está sendo pregado, onde não se fala da sã doutrina. Os falsos mestres, eles não ensinam as verdades de Deus para fazer das pessoas comércio, assim se enriquecerem, ganhar muita fama, e assim são as igrejas, só de nome. Agora, imagine a triste situação dos seguidores desses falsos pastores, destes falsos líderes, destes falsos profetas. Ouça o que diz-nos Jesus: porventura poderá o cego guiar outro cego? Ambos não cairão no mesmo buraco, no mesmo abismo? Agora imagine qual tipo de abismo que diz-nos o Senhor em Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15, onde diz-nos a palavra de Deus: e a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Filadélfia, enfim, né? Nós vemos ali onde estavam alicerçados, o alicerçada a fé doutrinal da igreja de Filadélfia, né? Diferentemente da igreja de Sardes, né? Pela a igreja do Senhor em Filadélfia, uma igreja de verdadeiros cristãos, que serve de modelo e de exemplo a ser seguido por cada um de nós. Lá não existia popstar gospels, se fazia a obra de Deus por amor às ovelhas e não às riquezas e a muita fama. Lá, quem de fato era estrela era Jesus. Os crentes de lá louvavam, pregavam, oravam e faziam de tudo, não buscando fama e glória para si mesmos, mas só para Deus. Disse João: que Jesus cresça e que eu seja reduzido a nada. Horas, honras, louvores e toda glória sejam dadas ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, de Apocalipse capítulo 19. Os cristãos em Sardes, eles eram conhecidos pelos seus frutos. Jesus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará ou entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de Deus. Jesus também diz que muitos lhe dirão Senhor, também diz que muitos dirão Senhor, Senhor, em teu nome nós não profetizamos, e em teu nome nós não expulsamos demônios, e em teu nome nós não curamos os enfermos, não fizemos diversos milagres? Então o Senhor Jesus dirá para todos: ó miseráveis, pobres, cegos e nus espiritual, de lado Jesus falará aos crentes nominais de todas as épocas: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso será dito para os teólogos liberais e dentre muitos outros que praticam teologias falsas, cuidando com os nicolaítas, com a falsa profetisa Jezabel, com os que ensinam a doutrina de Balaão, cuidado com os mornos crentes de Laodiceia, com aquele e aqueles crentes de Éfeso, que eram
crentes que tinham perdido o primeiro amor. Diante disso, nós temos que termos todo o cuidado com o atual estado da igreja no Brasil e no mundo. E deplorável é onde a falsa teologia tem gerado falsos cristãos. O liberalismo teológico acabou com muitas igrejas cristãs no continente europeu. Igrejas fecharam as portas onde antes eram templos cristãos, hoje são casas de shows e outras coisas mais. Aqui no Brasil já existem várias linhas de interpretações teológicas, tais como a espiritualista, a liberalista, dentre outras, que infelizmente elas só trazem o mundanismo para dentro da igreja. Pecado tais como o uso de drogas, bebidas alcoólicas, o homossexualismo, tal como casamento gay, homem com homem, mulher com mulher, família de gênero, dentre outras iniquidades que estão sendo praticadas dentro de supostas igrejas, onde as mesmas elas são sinagogas de Satanás, pregadores de heresias. Todos esses tipos de pecados, eles estão incluídos na orientação do apóstolo Paulo à igreja dos Gálatas no capítulo 5, onde diz que os que cometem tais coisas ou pecados iguais a estes, esses pecadores não herdarão o reino de Deus. Já em João, no Apocalipse, diz que eles serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A segunda morte é uma vida eternamente separada de Deus. Reconcilia-se com Deus ainda hoje, aqui e agora. Em 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 e versículo 2, que diz: e nós cooperadores também juntamente com ele vos rogamos para que não recebais a graça de Deus em vão. Eis aqui o tempo aceitável, eis aqui o dia da vossa salvação. Hoje, aqui e agora é o tempo aceitável. Hoje, aqui e agora é o dia da vossa salvação. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tu tens caído. Oséias capítulo 14, versículo 1. Veja o que o Senhor tem falado à igreja e a você aqui, neste momento, meu amado ouvinte. As palavras de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, eram: arrependei-vos dos vossos pecados, porque vos é chegado o reino de Deus. Jesus continua te dizendo, para sentir o que o teu pecado tem causado na tua vida. Você acha que, mesmo sem compromisso nenhum com Deus, você será salvo? Deus quer que você aceite o seu plano de salvação. De João capítulo 3, versículo 16 e versículo 20. Porque de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha nele a vida eterna. Mas ouça o que Deus também te diz no versículo 17 de João capítulo 3, versículo 17, 18, 19 e o versículo 36. Mas, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer em Jesus não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas mais os seus pecados, e odiaram a luz salvífica de Deus, que é Cristo. É como você, de fato, esteja, de certa forma, crucificando a Cristo Jesus na cruz do Gólgota, porque as suas obras são maus diante de Deus. No versículo 36 do capítulo 13 do Evangelho de João, também diz-nos a palavra do Senhor: você prestará contas com Deus, e a hora da sua vinda está próxima. Ouça o que Deus está falando com você neste momento. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer em Jesus, você não terá direito à vida eterna, mas a ira de Deus sobre você permanecerá eternamente. Ora, nós temos aqui, neste tema de Filadélfia versus o liberalismo religioso, nós estamos falando ainda da quinta parte e dando continuidade aqui na sexta parte sobre Filadélfia. Você quer experimentar do amor ou da ira de Deus? Você já viu a fúria de um leão para proteger os seus filhotes? Pois isso é fichinha diante da ira do Deus Todo-Poderoso. A exemplo disso, nós temos as maldições apocalípticas que as nações rebeldes sofrerão. A abertura dos 7 selos, as 7 taças da ira de Deus e o toque das 7 trombetas do juízo final. E por fim, o lago que arde com fogo e enxofre em chamas. O que é a segunda morte? De Apocalipse capítulo 20. Todos aqueles que não querem nada com Jesus, eles estão caminhando a passos largos para o inferno. E você, para onde está indo? Deus hoje está te oferecendo os céus, a glória eterna na sua vinda. Vens agora e reconcilia-te com Deus. A igreja de Filadélfia
seguiu o Salvador Jesus. E diante de todas as perseguições, ela guardou a sã doutrina da palavra de Deus. Os cristãos de Filadélfia, eles odiaram os pecados e as suas paixões infames. Eles entraram pela porta estreita, que é Cristo Jesus, e assim obtiveram os céus e a eterna presença de Deus. E você, qual a sua decisão? Ouça o que Jesus disse aos crentes de Filadélfia e também te diz neste momento, no verso 8: eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. É que com esta indagação que nós ficamos cientes do que Deus tem a fazer na vida do seu povo, da sua igreja, e de todo e qualquer perdido, pecador que se chega a ele será salvo. Não será confundido, mas terá o plano salvífico de Deus sobre a sua vida. Venha a Cristo hoje, sem demora. Aceite e o receba como único e suficiente Salvador da sua vida. Hoje, aqui e agora, é o dia da vossa salvação. Ouça o convite de Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim vós, que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Me cheguei até o versículo 30. Meus amados ouvintes da palavra de Deus, deixo aqui o meu boa noite de salvação, meu abraço fraternal, e vos peço que você se inscreva no nosso canal, ouça os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos e assim nos ajude na divulgação da sã doutrina da palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém.